Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia 15 de março, a Igreja celebra dois grandes testemunhos de fé: São Clemente Maria Hofbauer, presbítero redentorista e missionário incansável da evangelização na Europa Central, e São Zacarias, Papa que governou a Igreja em um período delicado da história, marcado por mudanças políticas e desafios pastorais. Embora tenham vivido em épocas diferentes, ambos têm algo em comum: foram homens profundamente comprometidos com Deus e com a missão da Igreja, capazes de agir com coragem, sabedoria e fidelidade mesmo em tempos difíceis. Comecemos com São Clemente Maria Hofbauer, considerado o grande propagador da Congregação do Santíssimo Redentor fora da Itália. Ele nasceu em 1751, na cidade de Tasvitz, que hoje pertence à República Tcheca. Seu nome de batismo era João Hofbauer. Filho de uma família simples, perdeu o pai ainda muito jovem. Desde cedo precisou trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Apesar das dificuldades, João sempre alimentou um profundo desejo de servir a Deus como sacerdote. Porém, sua condição financeira dificultava o acesso aos estudos necessários. Durante muitos anos trabalhou como padeiro. Ao mesmo tempo, dedicava-se intensamente à oração e à vida espiritual, frequentava a igreja, buscava formação religiosa e mantinha viva a esperança de um dia seguir a vocação sacerdotal. Em certo momento de sua vida, chegou até mesmo a viver como eremita por um período, dedicando-se ao silêncio, à oração e ao discernimento. Foi somente mais tarde que sua vocação encontrou o caminho definitivo. Ao viajar para Roma, conheceu a Congregação do Santíssimo Redentor, fundada por Santo Afonso Maria de Ligório. Encantado pelo carisma missionário da congregação, João ingressou nela e recebeu o nome religioso de Clemente Maria. Foi ordenado sacerdote e recebeu uma missão que mudaria sua vida: levar o carisma redentorista para além da Itália. Seu principal campo de missão foi a cidade de Varsóvia, na Polônia. Ali, São Clemente Maria Hofbauer iniciou um trabalho pastoral extraordinário. Fundou comunidades, organizou missões populares, promoveu intensa vida sacramental e abriu as portas da Igreja para todos, ricos e pobres, jovens e idosos, trabalhadores e intelectuais. Uma das marcas de seu apostolado era a pregação constante e acessível, voltada especialmente para aqueles que estavam afastados da Igreja. Ele acreditava profundamente que o Evangelho deveria chegar a todos, principalmente aos mais necessitados espiritualmente. Durante anos, sua igreja tornou-se um verdadeiro centro de evangelização. Celebrações, catequeses, atendimento aos pobres e acompanhamento espiritual aconteciam continuamente. Mas sua missão não foi fácil. O contexto político da época era muito complicado. A Europa vivia fortes tensões, e muitas autoridades civis viam com desconfiança o crescimento das atividades religiosas. Em determinado momento, as autoridades fecharam a igreja e expulsaram os redentoristas de Varsóvia. Mesmo diante dessas dificuldades, São Clemente não desistiu. Continuou evangelizando em outras cidades, especialmente em Viena, onde passou os últimos anos de sua vida. Ali tornou-se conhecido como um grande orientador espiritual. Muitos jovens, estudantes e intelectuais buscavam seu conselho. Ele ajudou a renovar a fé em um ambiente marcado pelo racionalismo e pelo afastamento religioso. São Clemente Maria Hofbauer faleceu em 1820, deixando um enorme legado missionário. Por causa de sua importância para a expansão da congregação redentorista, ele ficou conhecido como o segundo fundador dos redentoristas. Sua vida nos ensina que a missão da Igreja não depende apenas de estruturas ou circunstâncias favoráveis. Ela nasce da fé, da perseverança e da confiança em Deus. Agora, voltemos nosso olhar para o segundo santo celebrado neste dia, São Zacarias, Papa da Igreja no século VIII.
São Zacarias nasceu por volta do ano 679, em uma família de origem grega, provavelmente na região da Calábria, no sul da Itália. Desde jovem foi educado dentro da vida eclesial e tornou-se conhecido por sua cultura, sabedoria e habilidade diplomática. Em 741, foi eleito Papa, sucedendo o Papa Gregório III. O período em que governou a Igreja era particularmente delicado. A Europa vivia grandes transformações políticas, especialmente com a presença dos lombardos na Itália e as mudanças no poder entre os povos germânicos. São Zacarias destacou-se principalmente por sua capacidade de diálogo. Em vez de recorrer apenas ao confronto político ou militar, ele buscava a negociação, a diplomacia e a construção da paz. Um dos episódios mais conhecidos de seu pontificado foi sua relação com os lombardos. Graças à sua habilidade diplomática, conseguiu estabelecer acordos que evitaram conflitos maiores e protegeram territórios da Igreja. Mas São Zacarias não foi apenas um diplomata. Ele também demonstrou grande zelo pastoral. Promoveu reformas na vida do clero, incentivou a disciplina e a vida espiritual entre os sacerdotes e apoiou fortemente o trabalho missionário em várias regiões da Europa. Também teve papel importante no fortalecimento da Igreja na região da França, onde apoiou mudanças políticas que acabariam influenciando profundamente a história da Europa medieval. São Zacarias governou a Igreja por cerca de 11 anos, até sua morte em 752. Seu pontificado foi lembrado como um período de sabedoria, equilíbrio e prudência. Enquanto alguns líderes se destacam pela força ou pela imposição, São Zacarias ficou marcado pela capacidade de construir pontes e promover a paz. E isso também é uma grande forma de santidade. Ao olharmos para São Clemente Maria Hofbauer e São Zacarias, percebemos dois caminhos diferentes de serviço à Igreja. Um foi missionário e pregador, caminhando entre o povo e anunciando o Evangelho com ardor. O outro foi pastor e líder universal da Igreja, conduzindo com prudência e sabedoria em tempos complexos. Mas ambos tinham a mesma raiz espiritual, a fidelidade a Deus e o amor pela missão da Igreja. Eles nos lembram que a santidade não tem um único formato. Alguns são chamados a evangelizar nas ruas, outros a conduzir comunidades, outros a trabalhar silenciosamente pela unidade e pela paz. O importante é responder com generosidade ao chamado de Deus. Que aprendamos com São Clemente Maria Hofbauer a coragem missionária e a perseverança na evangelização. E que aprendamos com São Zacarias a sabedoria, a prudência e a capacidade de promover a paz. Que suas intercessões nos ajudem a viver uma fé mais autêntica, mais comprometida e mais fiel ao Evangelho. São Clemente Maria Hofbauer e São Zacarias, rogai por nós. Ó Deus, fonte de toda santidade, nós vos damos graças pelo testemunho de São Clemente Maria Hofbauer e São Zacarias, que serviram à Igreja com fidelidade e coragem. Por intercessão de São Clemente Maria Hofbauer, concedei-nos zelo missionário, perseverança nas dificuldades e um coração ardente para anunciar o Evangelho. Por intercessão de São Zacarias, concedei-nos sabedoria, espírito de paz e prudência para construir a unidade entre os irmãos. Que, seguindo o exemplo destes vossos servos fiéis, possamos viver com amor a nossa vocação cristã e permanecer firmes na fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.